penso que, não havendo mais avisos, começarei então por apresentar o painel, o último painel deste dia, que é o último, mas não será certamente o menos interessante, não é? E então, como podem seguir através da vossa documentação, a temática deste painel vem para as bibliotecas, a aprendizagem e o sucesso educativo. Este é o tema aglomerador. Os participantes, os apresentadores, os oradores do painel são 4. Eu vou passar a apresentá-los daqui a pouco. E cada um deles irá intervir dentro da temática que eu acabei de enunciar. Começo então por apresentar à minha esquerda a doutora Elsa Conde, que é conhecida, penso eu, da grande maioria dos professores bibliotecários, pelo menos aqui da Zona Sul. Ela é licenciada em História, é especializada em Ciências Documentais, faz parte da equipa da Rede de Bibliotecas Escolares e tem sido responsável pela elaboração de documentos que nós conhecemos muito bem, não é? Documentos que norteiam naturalmente a função do professor bibliotecário, a ação do professor bibliotecário, que regulam a nossa atividade. Não vou fazer aqui uma descrição exaustiva do... É-me permitido isso, não, Elsa? Não fazer aqui uma descrição exaustiva, na medida em que as pessoas podem ler. Depois, à esquerda da doutora Elsa está a doutora Maria do Sameiro, que é professora adjunta deste Instituto Politécnico de Beja e que pertence ao Departamento de Artes, Humanidades e Desporto. A sua especialização vai para a área da literatura infantil-juvenil e da literacia verbal, embora naturalmente exerça e já tenha exercido outros cargos de coordenação que também poderão tomar conhecimento através dos vossos documentos. À minha direita encontra-se a doutora Bárbara... Perdão, trocaram umas voltas. Encontra-se a doutora Elisete Sepanas, que é a coordenadora do Departamento de Documentação e Informação da Biblioteca deste Instituto Politécnico. Vai estar aqui para falar um pouco sobre como funciona o serviço, de acordo com a nova missão que as bibliotecas têm, não é? E que, tal como as bibliotecas escolares, as bibliotecas universitárias também estão imbuídas de um novo espírito, e é exatamente disso que a doutora Elisete vem falar. A doutora Bárbara Esparteiro, professora adjunta convidada também deste Instituto Politécnico, pertence ao Departamento de Educação, Ciências Sociais e Comportamento, tem muito virada para a área da aprendizagem da língua portuguesa e da supervisão pedagógica. Penso que nos vai falar um pouco sobre as metas curriculares, portanto a coisa promete. Posto isto, eu penso que estivemos aqui a falar entre nós e pareceu-nos adequado também reservar, a menos que alguém julgue oportuno, entre cada intervenção colocar alguma questão. Penso que ninguém se oporá a isso, não é verdade? Ou então guardarão as vossas questões para o final, depois de todas as apresentações. É melhor, não é? Pronto, então podem ir tomando umas notazinhas e depois no final colocarão todas as questões. Então, Elsa, se faz favor. Bom, então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa paciência em se terem mantido aqui nos vossos lugares até esta hora. Temos aqui uma corrida de fundo estes 2 dias. Eu pensei orientar esta minha intervenção colando-a o mais possível à realidade e à minha experiência enquanto coordenadora interconselhia e àquilo que me é dado a perceber do contacto com as escolas. Por isso, se calhar, começo pegando um pouco, inclusivamente, na própria questão que colocava há pouco a Isabel Alçada.
de facto, eu penso que nós atravessamos hoje uma época especial, que é uma época de grandes dificuldades e muito avessa ao discurso da rede das bibliotecas escolares e das bibliotecas escolares em geral, e se calhar até das bibliotecas não apenas escolares. Vivemos uma atmosfera e um ambiente que é um pouco opressivo e que não tem facilitado ultimamente a passagem da nossa mensagem. Em parte, se calhar, por via dos exames, da pressão dos exames, da pressão das metas curriculares e também de uma gestão que é uma gestão muito rígida da escola, da organização da escola, do tempo. Hoje achei curioso porque ao longo do dia já se falou aqui N vezes da questão do tempo e, de facto, esta rigidez do tempo também não facilita a flexibilidade e a maleabilidade de que necessitamos às vezes para desenvolver determinado tipo de trabalho, como também frisou aqui bem há pouco a Isabel Alçada. Portanto, tudo isto tem afetado grandemente o nosso trabalho nos últimos tempos e penso que existe esse sentimento em comum por quase todos nós. Paralelamente a isto e também em relação com muito que aqui já foi dito ao longo do dia, é também verdade que, apesar dessas dificuldades e dessa atmosfera, nós sabemos e concordamos, penso eu todos, que estamos a atravessar também um período de grande mudança, uma grande transformação, uma grande revolução digital, como já nos demos todos conta, e essa revolução digital está neste momento, está e continuará a estar presente e a colocar às escolas um conjunto de desafios enormes. E eu penso que, se calhar, até essas dificuldades com que nós hoje lidamos na escola, provavelmente, parcialmente, terão a ver com as formas de organização, de gestão, com a política educativa, com tudo aquilo que nos rodeia em termos sistémicos, tem também, se calhar, em grande medida, a ver com a nossa dificuldade em lidar com estes desafios decorrentes da revolução digital e de toda a transformação, não só no domínio tecnológico, mas no domínio cultural, social, económico, que hoje nos afeta a todos, quer em termos profissionais, nas nossas escolas, quer na nossa vida pessoal. De maneira que todos temos, penso eu, apesar de tudo, a consciência de que precisamos, de facto, de responder a estes desafios e de que essa resposta passa, como também já foi aqui dito ao longo do dia, por conseguirmos desenvolver nos nossos alunos um conjunto de novas competências que, embora nós lhes chamemos nativos digitais, sabemos muitíssimo bem, como hoje já foi aqui também frisado N vezes, que eles não possuem de todo, ao mesmo tempo que temos plena consciência da tão grande importância que é que eles as adquiram, que eles as desenvolvam. Portanto, este, digamos, para mim é mais ou menos o quadro de fundo que enquadra a minha reflexão. E que tem a ver com isto, é que, apesar deste quadro mais ou menos negro, que aqui foi definido, sobre as competências, as capacidades, as motivações dos nossos alunos e toda a dificuldade que temos tido em fazer passar esta mensagem, dizia eu, apesar deste quadro negro e desta atmosfera, nós temos que ter a consciência de que esta questão, este problema, não está a ser encarado no nosso país da mesma maneira que está a ser encarado noutros países. É ilusório se nós medirmos o que se passa no mundo por aquilo que temos dentro de portas. Aquilo que neste momento nós estamos a atravessar dentro de portas, em termos de política e de prática educativa, não se compagina
com aquilo que nós encontramos como orientação e literatura de ponta em relação àquilo que são as tendências de desenvolvimento no domínio das políticas de leitura, das bibliotecas e da educação. E, portanto, temos que ter consciência que, se calhar, temos, enquanto agentes, enquanto atores, ser, digamos, donos da nossa vontade e da nossa ação e também nós, a par de outros, remarmos contra esta maré negra, diria eu, opressiva, asfixiante, que nos quer reduzir a um horizonte ditado por regras, metas, exames e aprendizagens mais ou menos controladas. De maneira que aquilo que eu aqui vos trago é um pouco algumas amostras que eu quero que ilustrem, digamos, aquilo que de facto aparece lá fora como orientação, como filosofia e que eu penso que nos deve animar, que nos deve inspirar e que deve ser a nossa fonte e linha de rumo. Não devemos perder estes objetivos e estes horizontes de vista, porque a razão está desse lado e, portanto, não nos vamos deixar afundar em argumentos, em pessimismos e em resignações que não nos conduzem a lado nenhum, pelo contrário, só afundam e fazem regredir o nosso caminho e a nossa prática. Aqui, o primeiro exemplo que eu vos trago é o de uma página que se chama Assessment and Teaching of 21st Century Skills. É um projeto de investigação que já existe há algum tempo, portanto, como o título diz, sobre a avaliação e o ensino das competências do século XXI. É um projeto que é protagonizado pela Cisco, pela Intel e pela Microsoft e que envolve países como os Estados Unidos, a Finlândia, a Austrália e Singapura. Estão a apoiar este projeto cerca de 60 instituições da área da educação a nível mundial e colaboram neste projeto mais de 250 especialistas em todo o mundo. É um grande projeto sobre as formas de ensinar e de avaliar as designadas competências do século XXI, as tais competências de que hoje aqui falamos tanto e que temos que valorizar contra tudo e contra todos. Não é que o projeto não reconheça a importância das línguas, da matemática e das ciências, que é o terceiro núcleo que em Portugal ainda não foi objeto, digamos, do mesmo tratamento, mas vai ser a breve trecho, não é? Não é, como eu dizia, que este projeto não valorize este núcleo duro do currículo, que é a língua, o português e a matemática. Não é disso que se trata. Mas, como o próprio projeto diz, os currícula têm de ir mais além e integrar outras aprendizagens em domínios tais como, e referem, a comunicação, a colaboração, a resolução de problemas, a cidadania, a fluência digital, entre outras competências-chave. Portanto, há uma série de aprendizagens que, neste momento, podemos dizer que estão praticamente fora do currículo. As competências do século XXI estão, portanto, na ordem do dia. E, para que não se pense que são só questões que aparecem em projetos mais ou menos peregrinos e bem intencionados, nós temos casos de aplicação prática e casos concretos. E trago-vos um outro exemplo, que é, vocês veem bem o que está no ecrã? Não. Se calhar baixar um bocadinho a luz para verem, senão não veem nada, não é? Mas não adormeçam, porque senão, quando se apaga a luz a esta hora, é um problema grave. Pronto, é a página do currículo australiano que eu vos trago aqui.
E se repararem nessa página, tem um título que é General Capabilities, capacidades gerais. E têm aí aquilo que são consideradas as capacidades gerais ou transversais no currículo australiano. A literacia, a numeracia, as capacidades digitais, tecnológicas, TIC, o pensamento crítico e criativo, as competências sociais e pessoais, a compreensão ética e multicultural. Portanto, são as competências-chave transversais que estão explicitamente enunciadas e tratadas neste currículo. Cada uma delas tem um símbolo, vocês já viram, e o que é que acontece? Se virem no lado, na frame lateral, têm as capacidades gerais nas áreas de aprendizagem. E tem as disciplinas. Se eu for ao currículo dessas disciplinas, eu tenho assinalado nessas disciplinas os símbolozinhos, onde se pode operar o cruzamento entre os conteúdos curriculares e estas capacidades gerais. Portanto, este currículo, a par de outros, é o exemplo de um currículo que integra de uma forma explícita nas disciplinas estas competências de literacia. Como vemos, as competências não têm de corresponder a uma disciplina. Nós não precisamos de uma disciplina. Há uma discussão em torno disso, extinguiram, não deviam ter extinto, tal, não sei o quê, não sei o que mais. Eu penso que não precisamos de uma disciplina. Agora, precisamos é que estas competências apareçam de uma forma minimamente explícita e intencionalizada no currículo, de maneira a que não sejam esquecidas ou escamoteadas por todas, porque não estão lá, por isso simplesmente. Trago-vos a seguir um documento da OCDE de 2013. Portanto, tudo isto são coisas bem atuais, que é para não pensarem que eu estou aqui a ir buscar coisas de há não sei quantos anos que já estão dépassées, não é? Não, são coisas tudo bem presentes. Este documento da OCDE chama-se Innovative Learning Environments, ambientes de aprendizagem inovadores. Foi publicado em 2013 e apresenta-nos os princípios que hoje devem orientar um ensino inovador e de qualidade, ilustrando-os através de 40 estudos de caso em diversos países. Portanto, há muitos países a aplicar estes princípios. E que princípios são esses? Por exemplo, trabalhar em equipa e envolver outros educadores e atores nas atividades de ensino e aprendizagem. Fazer aquilo que o documento chama Visible Teaching, que é o contrário do ensino oculto, ou seja, o ensino em que cada professor está fechado da sua sala, porta fechadinha, a sua turminha e isoladamente gera o seu currículo. Portanto, aquilo que é aqui defendido é que se pratique cada vez mais um Visible Teaching aberto e com outros parceiros, inclusivamente é aqui referido no documento, com pais, não é? Porque há outros atores que também podem ensinar, não são só os professores. Depois, repensar a atual gestão dos tempos e de formas de agrupamento dos alunos, contrariando a uniformização do agrupamento dos alunos em turmas ou grupos distantes por nível, por ano, por não sei o quê, não é? Portanto, gerir as coisas de maneira a poder, por exemplo, trabalhar com grupos em função dos seus interesses, das suas dificuldades, das suas necessidades e, portanto, flexibilizar a forma de organização e de gestão da própria escola. Desenvolver as competências do século XXI e enfatizar os processos e não apenas os resultados, que é aquilo que nós agora estamos a fazer, não é? Nós passamos do 8 para o 80. Agora, resultados, e estamos a esquecer os processos. Fomentar e valorizar a abordagem interdisciplinar de temas e conteúdos, fomentando a articulação curricular horizontal entre disciplinas e áreas curriculares. Renovar o conceito de espaços de aprendizagem para lá da sala de aula e do próprio espaço escolar, valorizando parcerias no interior e no exterior da escola. Explorar os novos recursos digitais
e as possibilidades de aprendizagem colaborativa ou em rede, baseando a aprendizagem em estratégias e técnicas de ensino diversificadas. E isto é importante. Não se vai só lá para, por exemplo, para as questões da pesquisa ou do trabalho de projeto. Não, até pode ser uma aula magistral e pode ser instrução direta e pode haver aulas tradicionais. Não há problema. A questão é que não haja só isso. É que haja isso e outras metodologias. E, portanto, é aquilo que eles chamam de fazer um mix. Portanto, variar, usar muitas técnicas e estratégias variadas. Inovar as práticas pedagógicas e as formas de avaliação. Colocar as aprendizagens dentro da escola no centro do trabalho escolar. A diferenciação ocupa aqui bastante espaço neste documento. Há um termo que é muito utilizado, que é o micro-teaching, não é? Portanto, a questão da individualização, que é muito interessante, porque, de facto, nós vivemos numa sociedade global em que cada vez mais o indivíduo é o centro, não é? Até na internet já sabem o que é que são os meus gostos e as minhas preferências e me sugerem livros, sites, blogs, tudo. Conhecem-me profundamente, não é? Através do meu perfil de navegação e do rastro, não é? Que eu deixo, não é? Portanto, há de facto um tratamento que é um tratamento baseado cada vez mais no indivíduo e não numa massa amorfa de indivíduos que nós tratamos todos como se fossem um só e como se fossem todos iguais. A aprendizagem social e colaborativa, a questão da motivação, que aqui foi referida e que é muito importante, a questão das emoções, do papel das emoções e das atitudes, que é outra coisa que foi completamente banida dos documentos que nos orientam, não é? Fala-se em conhecimentos, fala-se em capacidades e desapareceu toda a parte relacionada com as motivações, as emoções, as atitudes, tudo isso é como se não existisse. Aprendizagens desafiadoras e significativas, relevantes, com sentido, integração da tecnologia, claro, avaliação formativa, que é uma avaliação que neste momento tem sido preterida em relação à avaliação sumativa, autorregulação, consistência da avaliação com as formas de ensino, etc, etc. Portanto, tudo isto são princípios que têm norteado as nossas teorias, as nossas aprendizagens em como lidar e tratar os meninos, o currículo, as disciplinas, o ensino, a nossa atividade, e que não estão fora de moda. Antes, pelo contrário, estão na ordem do dia e estão aqui para orientarem quem quiser ser orientado. Portanto, quando nós defendemos isto, não somos nós que estamos errados, são os outros que estão errados. E temos que ter esta consciência e não ter medo de a assumir. Os dados de investigação em todo o mundo continuam a demonstrar o contributo das bibliotecas escolares e dos professores bibliotecários para as aprendizagens e os níveis de literacia dos alunos e a igualdade de acesso a bens de cultura e conhecimento. E trago-vos para ilustrar também esta demonstração do papel inequívoco e relevante que as bibliotecas têm em termos de resultados, aprendizagens, literacias e inclusão, um estudo que também foi publicado em 2013, no final de 2013, pela Robert Gordon University, impacto das bibliotecas escolares na aprendizagem. É um estudo de um conjunto de autores que já tinham feito um estudo idêntico em 2001 e que agora atualizaram, em que se faz uma revisão crítica de todo o conjunto de evidências que internacionalmente estão disponíveis e têm atestado, desde 2001 até agora, a influência das bibliotecas nos resultados escolares em termos de conhecimentos, capacidades e atitudes. Bom, naturalmente, eu vou passar o meu tempo, quando faltar 2 minutos, porque eu, se não acabar, paciência. 3 minutos. Pronto, pronto. Faço outra comunicação para o ano e acabo. Eu não consigo gerir o tempo. Pronto. Naturalmente, para responder a estas necessidades dos utilizadores, nós também temos que estar à altura de uma série de exigências que também se nos colocam a nós próprios. E temos que ter consciência que as bibliotecas não podem funcionar e ser o que eram
há quase 20 anos atrás, quando o programa da Rede das Bibliotecas Escolares se iniciou. E temos que ter consciência de que um movimento geral de mudança e de requalificação das bibliotecas está neste momento a ter lugar em todo o mundo. E trago-vos um exemplo de um documento que é curioso, porque é um documento canadiano da Associação de Bibliotecas do Canadá, que se chama Leading Learning, Standards of Practice for School Libraries, Learning Commons in Canada. Standards de práticas para as bibliotecas escolares como centros de aprendizagem no Canadá, não é? Esta designação Learning Commons é relativamente recente, portanto já não são centros de recurso, nem centros de informação, são consideradas centros de aprendizagem. A questão da aprendizagem está no foco e no centro da atividade das bibliotecas escolares, e é isso que isto reflete. E este documento tem, portanto, um conjunto de estándares de desempenho que hoje norteiam a prática e a atividade das bibliotecas escolares. É um documento de 2014, portanto, muito recente, e eu dizia-vos que é curioso, porque o Canadá foi um dos países que passou uma crise maior quando as bibliotecas começaram a sofrer os efeitos desta crise da internet e do abandono da leitura e não sei o quê. Só vos quero dizer, se calhar nós estamos agora a entrar nela, mas há países que já estão a sair, e o Canadá é um deles. Portanto, se passou essa crise, está a levantar a cabeça neste momento, com documentos desta natureza, com uma ação muito aguerrida, inclusivamente nos médias. Eu trouxe um filme depois no final, no debate, se tivermos tempo, era engraçado passar, demora 3 minutos e é giro para vocês verem, canadiano. Portanto, estão a levantar a cabeça. E isto é válido para muitos locais. Com a internet via wireless, a tendência para a personalização e a mobilidade dos equipamentos, com laptops, iPads, e-readers, smartphones, muitas vezes dos próprios alunos, e que eles devem poder levar para a escola e utilizar o mais possível como ferramentas de aprendizagem que hoje já são, ou são, o armazenamento da informação e a prestação de serviços que cada vez mais estão baseados na cloud, na nuvem, e não nos discos rígidos ou nos catálogos obsoletos das nossas bibliotecas. Desculpem que lhe chame assim, mas é o que penso deles neste momento. A omnipresença das tecnologias nas nossas atividades de pesquisa, leitura, escrita, produção gráfica, faz com que a configuração das velhas zonas funcionais e serviços tendam a modificar-se. As bibliotecas hoje não podem ser aquilo que foram há não sei quanto tempo atrás, como eu dizia. Precisam de se tornar espaços mais flexíveis, multifuncionais e adaptados às necessidades e gostos pessoais dos seus utilizadores. Cá está, no centro tem que estar o utilizador. Oferecendo espaços e lugares de trabalho e leitura individual mais recatados e sossegados em nichos e recantos dispersos nos sítios mais estranhos, se quiserem, mas também espaços abertos de encontro, convívio e socialização para estar, conversar, jogar ou ler informalmente. Espaços comuns para atividades de aprendizagem e formação, de estudo, para fazer o TPC, o acolhimento e apoio aos alunos, aulas com turmas, acolhimento a grupos, etc. E também espaços equipados com equipamentos e ferramentas para a produção e edição de mídia. Ter um espaço onde os miúdos, se quiserem, possam fazer um filme, onde possam produzir um podcast, onde possam desenvolver uma atividade em torno, por exemplo, do rádio escolar. É preciso criar estas valências. Nem que nós tenhamos que fazer uma coisa que já começou a ser feita em algumas bibliotecas e que está a ser feita lá fora, que é arredar as nossas estantes contra as paredes para criar espaços mais flexíveis e abertos. Elsa, lamento muito, estamos a esgotar o tempo. Tá, ok. Já excedemos largamente. Então eu vou acabar. Lamento. Sim. Mas o espaço... E espaços de fruição, onde possam ser organizadas apresentações e eventos culturais e artísticos capazes de proporcionar novas experiências e vivências aos alunos. Concertos, cinema, clubes de leitura, vinda de escritores, teatro, o que vocês quiserem. Mas o espaço da biblioteca, e eu com isto vou acabar, porque depois entrava no referencial e era uma chatice, mas o espaço da biblioteca não tem de se restringir ao seu espaço físico. Não tem e não deve. Podendo fazer uso de outros espaços da escola, portanto, a biblioteca não tem que ser só o espaço, neste momento, da biblioteca, pode ser outros espaços, e respondendo também digitalmente, através da sua presença e acesso remoto na web, do desenvolvimento de novos serviços, podia nomear agora aqui muitos,
da substituição de algumas estantes, porque já não precisamos de ter tantas estantes, já não precisamos de ter tantos livros, se calhar temos que fazer uns desbastos para nos livrarmos lá de umas velharias e arranjar espaço para outras coisas, e substituir provavelmente alguma transação de itens físicos que nós fazemos muita força para manter em termos de taxas de circulação e de empréstimo e que estão a decair, por mais que a gente queira que subam e eles caem e a gente não consegue, por um maior consumo de recursos digitais, sobretudo a nível dos alunos mais velhos. Não digo isto se calhar tanto para os mais pequeninos, mas pensem na tal fase crítica da adolescência e pensem nestas estratégias. Pronto, eu vou ficar por aqui, depois no fim, se houver tempo, eu mostro o filme. Desculpem.